Olá, meu amigo, meu irmão, esse é o podcast do pastor Klaus Piragini, podcast de liderança, e estamos numa semana comemorativa, porque já estamos chegando no número 50, bem legal, foi um ano de muito aprendizado sobre liderança. E o tema de hoje é um tema incrível, é um tema diferente, é um tema que pode causar, pode dar um pouco de polêmica na liderança, mas eu acho que vale muito a pena você conhecer esse tema, você perceber o quanto que ele é importante para nós nesse momento. Bom, o tema que eu quero trabalhar hoje com você está relacionado à moeda social. Começa agora o podcast de liderança com Klaus Piragini. Outro dia uma pessoa no nosso YouTube falou assim, olha, me explica mais sobre moeda social, e eu vou tentar fazer isso agora. Não é muito fácil porque é um tema que você não tem muita literatura, eu acho que eu só li sobre ele uma vez, em um livro chamado Contágio, mas que foi bem interessante. E a ideia do contágio era sobre a mídia da internet, o crescimento e a maneira como algumas pessoas estão fluindo na internet, né, estão desenvolvendo e outros não. A ideia da moeda social, para fazer uma comparação, embora não é exatamente isso, mas para ficar um pouco mais claro, é a ideia do valor agregado. Quando você compra, por exemplo, uma bolsa, uma carteira, um celular, geralmente você não paga só pelo produto, você paga pelo valor agregado, né? E isso é porque aquele produto está gerando algum tipo de informação, de cultura, de ideia, de ideologia que você quer se associar e quer ser lembrado. Então algumas pessoas dizem que a Apple não vende celular, ela vende status, né? Algumas pessoas falam também sobre as sandálias havaianas, né? Que antigamente era um artigo tão baratinho que as pessoas usavam, né? E compravam, e de repente ela trouxe um valor agregado maior e começou a dar uma característica para que as pessoas que usavam a havaiana, na verdade, eram pessoas que estavam resolvidas, que estavam num padrão social maior e que eles estavam sempre curtindo a vida na praia, nas piscinas, então trouxeram um valor agregado e mudou a ideia da marca, e isso também levou os preços do produto. Essa ideia é interessante porque você consegue ver isso numa bolsa, por exemplo, você compra uma réplica por R$50, exatamente igual, mas você sabe que o valor agregado é a marca, né? E ela não, embora ela seja praticamente feita com o mesmo produto, e às vezes a réplica é idêntica, mas ela não tem o valor agregado da marca. Isso dá para entender claramente na marca, dá para entender claramente no produto. Já a moeda social, ela tem uma relação direta com isso, mas é um pouco diferente, porque está relacionado aos benefícios, à ideia que eu tenho em seguir ou não seguir, ou participar ou não participar de determinado grupo, determinada entidade. É parecido com o valor agregado, mas ele é diferente porque ele está relacionado, no meu ponto de vista, com as empresas, os trabalhos, aquilo que as pessoas fazem dentro daquela companhia. Então, por exemplo, você dizer que você trabalha, por exemplo, na Bolsa de Valores, pode ter um peso diferente de você dizer que trabalha num banco, por exemplo. Eu não estou sendo preconceituoso, estou dizendo que há valores agregados. E também tem diferença de banco para banco, né? Se você trabalha num banco tal ou no outro banco, geralmente isso traz uma certa moeda social, de status para você, ou de recompensa, ou de portas que se abrem, ou pessoas que te convidam. Isso tem vários projetos. É difícil a gente falar nisso porque eu imagino que algumas pessoas vão objetar. Elas vão dizer, mas isso não tem nada a ver, isso é uma coisa que você está falando, mas na prática isso não leva a lugar nenhum. Mas é interessante quando você olha isso para a internet. E você percebe que algumas pessoas compartilham alguns artigos ou algumas palavras ou algumas mensagens e não compartilham outras. E essa pesquisa nesse livro, eu me lembro que a ideia do autor era fazer uma pesquisa por que algumas frases viralizam de tal maneira, né? E outras que são a mesma frase não têm o mesmo impacto. Às vezes uma frase dita por uma pessoa 5 anos antes não teve impacto nenhum, ou 2 anos antes, e depois ela tem um impacto dita por uma outra pessoa muito maior.
E eles começaram a pesquisar isso e foram descobrindo que, na verdade, existe uma ideia de que quando eu compartilho uma mensagem ou quando eu compartilho um texto na internet, eu estou me associando àquela imagem. E nem sempre eu quero me associar à imagem de quem está falando, embora eu possa até concordar. E quando eu me associo àquela imagem, ou quero ser associado, é porque eu estou recebendo alguma coisa em troca. Às vezes é porque eu quero parecer que eu sou inteligente como aquela pessoa, ou descolado como aquela pessoa que falou, ou que eu estou entanado com as coisas da modernidade, do mundo, daquele determinado assunto que está sendo tratado, e eu quero que as pessoas me vejam, né, dentro dessa ideia. Então isso a gente chama de moeda social. Cada grupo, cada entidade, cada pessoa, ela tem uma moeda social, embora você às vezes nunca parou para pensar nisso. Você se associa àquele grupo, você se associa àquela obra porque aquilo te traz um benefício, talvez inconsciente, de reconhecimento, de valor, de status, porque você concorda com a proposta, com o propósito, e aquilo te faz bem. Existe uma troca nisso. Durante muito tempo eu não entendia muito isso, e por isso que eu acho difícil de ensinar, porque é muito sutil. Ele está relacionado, sabe, entre a coluna, que seria a cultura, e a coluna do valor agregado, mas ele está no meio disso, né? Ele é uma cultura gerada, mas ele também é, na verdade, uma troca, um sentimento de pertencer, talvez a melhor forma de explicar seria o orgulho de pertencer. Esse orgulho de pertencer, esse orgulho de fazer parte, é o valor agregado. Então, emocional, né, mas que gera status, que gera recompensa, que gera alguém que eu quero estar conectado, mostrar que eu sou amigo daquela pessoa. Isso eleva a minha moral, eleva o reconhecimento que as pessoas têm de mim. Agora, na prática disso, né, da gente trabalhar isso, a gente precisa perceber que cada grupo, né, e falando agora da minha área, que é pastoral, né, cada grupo tem o seu valor agregado. As pessoas falam, eu sou daquela igreja, eu sou daquele projeto. E por quê? Porque elas se associam àquele projeto, associam àquela igreja a algum valor que elas reconhecem como uma moeda social para elas. Então, ali é um lugar onde eu sei que eu vou estar seguro, ali é um lugar que as pessoas que me veem frequentando aquele lugar sabem que eu sou uma pessoa que só estou ali porque ali é um lugar que o ambiente promove o conhecimento profundo da Bíblia, ou o ambiente promove uma liderança mais moderna, mais contemporânea, ou o ambiente promove uma troca de serviços, uma troca de recompensas, e quem faz parte de lá vai agregando esse grupo de gente, né? Isso também acontece nos trabalhos e na liderança. Por exemplo, quando você está lá na sua liderança profissional, seja ela um ministério da igreja ou um trabalho, aquele departamento, geralmente as pessoas associam o departamento de marketing com um tipo de perfil mais a mente aberta, descolado, mais pensativo, mais eu não sei, mas você percebe isso. Quando você começa a observar essa moeda social, essa troca, essa recompensa que a pessoa, seja ela real ou não, seja ela emocional ou não, ela começa a desenvolver, você percebe que ela atrai pessoas que estão de trás dessa mesma recompensa e dessa mesma moeda, né, dessa mesma ideia. Então a palavra moeda talvez não seja a palavra ideal, mas é o que eu acho que mais diferencia do valor agregado, né, da questão da cultura. Então ela está no meio desses dois e a pessoa está lá e ela está dizendo, bom, eu acredito nesses valores. E aí também tem o terceiro pilar, né, que é a cultura, o valor agregado, mas o terceiro pilar é os valores. Os valores, eu acredito nesses valores, eu acredito nesse ideal, eu acredito que aqui eu vou estar seguro, aqui eu vou estar bem, aqui as pessoas são assim, as pessoas são desse jeito, isso me faz bem e eu posso precisar disso no futuro. Essa é a moeda social. Com o tempo, né, você às vezes nunca percebeu, mas, por exemplo, pequenos grupos, né, eles têm a moeda social da proximidade, a moeda social, a recompensa de estarmos juntos, de você ter alguém para desabafar, para conversar, a comunhão, a acessibilidade, o acesso à liderança, o acesso que você pode precisar em um dia para tirar uma dúvida. Essa pode ser uma moeda social de grupos menores, de
de pequenos ministérios ou pequenas empresas, né? A personalização do atendimento, a ideia de que a pessoa não é um número, ela tem um telefone direto da pessoa que é o dono da empresa. Isso é uma moeda social muito valorizada. Já quando a empresa cresce, ela perde um pouco essa moeda social, porque são muitos clientes, ela não consegue mais personalizar o atendimento, ela não consegue saber o nome do cliente por nome, ela precisa criar uma outra moeda social que agregue valor e que faça as pessoas entenderem para que ela existe. E uma delas, por exemplo, é a segurança, às vezes é a criatividade, às vezes é a certeza de que há espaços adequados para as necessidades daquela pessoa. E o interessante, esse é o motivo do podcast, é que primeiro a gente precisa reconhecer qual é a moeda social que a gente gera. Isso é muito importante. E depois a gente precisa perceber que de tempos em tempos essa moeda social pode ser atacada. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre dei valor é a proximidade, é estar junto com as pessoas. Bom, numa pandemia, né, é muito difícil você ter esse tipo de valor e as pessoas entenderem que agora passou para o virtual, mas que você não deixou de ser próximo. Então elas sentem e não sabem por quê, elas às vezes nem conseguem definir o motivo, isso é interessante, elas começam a achar que elas não estão sendo valorizadas, ou elas começam a perceber, parece que as coisas mudaram. Então você escuta dentro da sua liderança, não, as coisas estão diferentes, as coisas mudaram, e você está fazendo a mesma coisa, você está falando do mesmo jeito, você está sendo a mesma pessoa, e você não consegue perceber o que mudou. O que mudou é que por causa do tempo, da idade, da maturidade, do crescimento às vezes, do desenvolvimento, de uma mudança social como essa que nós vivemos nesse ano, aquela moeda social, aquele valor, aquele entendimento, aquela recompensa emocional que a pessoa acreditava a recompensa receber e que ela se associou e ela parece que ela perdeu, ela não tem mais. E quando isso acontece, é aí que entra o problema, porque aí a pessoa vai procurar algo que vai entender esse vazio que ficou no coração dela. Então, algumas dicas aqui que são importantes. A primeira, você precisa reconhecer quais são as moedas, as recompensas, os valores agregados que as pessoas têm e que às vezes elas não percebem que têm, e você precisa mostrar que ali é um lugar onde gera saúde, gera crescimento, gera desenvolvimento, relacionamento, proximidade, que as pessoas não estão sozinhas. Eu não sei, cada lugar tem o seu, né? Eu sei os meus e sei os da Quírios, mas você pode saber os seus aí, do seu trabalho, para começar a observar, né? As pessoas que se aproximam, elas falam mais o que de você? O que elas mais falam do seu departamento? Não, o seu departamento é um departamento confiável, é um departamento que resolve as coisas, então é um valor agregado. Eu sei que se eu for te procurar, você é ágil, você é prático, você é sábio, eu não sei. Então, quando você acha isso, você precisa fortalecer e gerar essa cultura para que as pessoas saibam e para que se mantenha esse valor agregado, né? Um exemplo disso por exemplo, é quando você vai comprar um carro. Vamos dar um exemplo mais prático, né? Às vezes o carro que você paga, ele tem um status, então isso é um valor agregado, vamos dizer assim. Mas existem determinadas marcas, por exemplo, que elas dão mais status que a outra, e embora o modelo, né? Existem determinadas marcas que passam mais confiabilidade, que o carro não quebra. Todo carro quebra, eu sei, mas ela passa uma confiabilidade, uma estabilidade, uma segurança nas estradas, né? Essas ideias são as moedas sociais. Eu estou pagando um pouco mais caro, embora talvez os carros sejam iguais, os produtos que foram colocados de segurança sejam o mesmo, mas ela conseguiu criar isso dentro da cultura, dentro da forma que ela se vende, a ideia de que aquele carro, quem anda aquele carro é um determinado tipo de gente, é um determinado tipo de pessoa, é um determinado tipo de comportamento, e tem a segurança, tem acessos que o outro não tem. Então isso é a ideia do valor agregado, mas junto com a ideia da moeda social. Bom, agora qual é o problema? Bom, de tempos em tempos, né, o ponto de atenção está aqui. De tempos em tempos a gente percebe que essa moeda, essa troca, essa recompensa emocional, ela começa a se desfazer. E você precisa então perceber, porque pode ser que ela tenha se desfeito porque você cresceu.
E aquilo que você fazia antes já não cabe mais. Você não consegue fazer. Eu me lembro de uma época na Quírios que a gente tinha uma forte ideia de recompensa, que era a proximidade. Nós saímos todos para comer juntos, e principalmente a proximidade comigo, né? Porque a gente ia numa pizzaria e a liderança cabia em 3 mesas, 4 mesas da pizzaria, a liderança cabia inteira. Isso não chegou uma hora que não cabia mais, então não dava mais para usar essa estratégia, até porque não tinha como levar todos os líderes para comer uma pizza junto. Até se levasse, o valor não era o mesmo, porque as pessoas sentavam do outro lado, né? Não sentavam perto. Eu lembro uma vez de ter levado um bom grupo, foi a última vez que eu quis fazer isso, e aí as pessoas ficaram tão distantes de mim que não teve valor nenhum. Eu fiquei sentado com a minha família e era tanta gente que não dava para conversar. Então, precisava se criar uma outra forma de entender. Havia proximidade, mas precisava se criar agora uma outra forma de exercer essa recompensa, né? Essa ideia. E aí a gente foi criando outros trabalhos, outros projetos, outras formas para recuperar essa grande força que a igreja tinha e que estava sendo perdida. Agora, quando você não percebe isso e você não faz nada para recuperar, e aí que está o problema, as pessoas começam a sentir aquele vazio. Elas começam a dizer, olha, eu acho que aqui não é o mesmo lugar, eu acho que aqui não é mais para mim. Essa é uma frase interessante. Por que as pessoas dizem não é mais para mim, não é mais o lugar? Porque ela está perdendo um valor, né? Eu vejo algumas grandes companhias, por exemplo, que ela tinha um valor agregado, eu vou falar, por exemplo, da Apple, né, que é uma empresa interessante, porque hoje ela tem um valor agregado do status, como as pessoas falam, você não compra um celular, você compra o status, né? Eu ouço muito essa frase. Mas existe uma coisa interessante aqui, é que antigamente a maior moeda social da Apple era segurança e estabilidade. Então, por exemplo, quando você comprava um computador, a ideia é que você não ia ter a tela azul do Windows, lembra? Aquela tela azul, que você não ia perder o seu projeto, né? Então, quando ela perder isso, porque está abrindo demais ou está fazendo algumas coisas, e eu acredito que até algumas coisas já começaram a diminuir um pouco, ela está perdendo a moeda dela e deixa de ser interessante para nós comprar um computador tão caro para você ter o mesmo produto com a mesma estabilidade, entende? E as pessoas começam a migrar e abandonar aquela marca, porque o valor, né, a recompensa e a moeda que ela recebia, ela perdeu. Ela estava comprando computador, mas estava comprando computador, estava comprando estabilidade, estava comprando status, estava comprando programas novos, ideias novas, né? E já faz um tempo que a Apple vem copiando isso de outros, né? Então isso acaba dando a dizer que se alguém resolver essa estabilidade e se alguém começar a mostrar, como eu acho que já está acontecendo, de que existe essa estabilidade, né? Já começa assim então a ser um momento de decadência daquela marca. Pra gente hoje aqui é legal a gente entender como a gente pode desenvolver isso, né? Se você sente que, por exemplo, por causa do overload, por causa do excesso de trabalho, por causa do crescimento, por causa das coisas que você está fazendo, você começou a perder alguma das coisas que era o valor, que atraía as pessoas, que fazia as pessoas chegar, é importante você começar a repensar se está na hora de você abandonar algum desses valores que as pessoas procuravam você, ou se está na hora de você começar a procurar meios e investir para recapitalizar, reconquistar esses valores que foram perdidos, né? E isso às vezes é um trabalho árduo, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de desenvolvimento, de procurar outras pessoas, de entender o sucesso dos outros, entender o que outros estão fazendo para vencer. Esse é um ponto que é interessante. O outro ponto que é interessante é que talvez você nunca tenha percebido que aquilo que você acha que está produzindo, que está entregando, não é exatamente o que as pessoas estão comprando de você. Esse é um ponto muito difícil. Por isso que a moeda social é muito importante. Porque você acha que você está passando para as pessoas, né, conhecimento, ou sei lá, um produto de qualidade, e na verdade elas estão com você porque elas gostam da sua acessibilidade, gostam do teu contato, acham mais fácil comprar de você porque você as atende com rapidez. E aí, conforme vai o crescimento, essas coisas vão se perdendo e você não entende porque está vendendo o mesmo produto, está tendo resultado menor.
Para a gente terminar e fazer um review, então a moeda social ela está no meio entre valor agregado, cultura e a ideia dos valores, né, que aquela empresa tem. O que gera na pessoa não só a compra do produto ou a participação de determinada entidade e empresa, mas a ideia de que ele é integrante a algo maior, que ele tem recompensas atrás que vale a pena ele estar ali. O perigo disso é que com o crescimento, com mudanças econômicas, a gente começa a perder esses valores, embora esteja fazendo o mesmo atendimento, fazendo os mesmos produtos, e as pessoas começam a migrar e abandonar porque sentem aquele, talvez essa palavra melhor, o vazio, né? Aquela coisa de que você não é mais o mesmo, e aí você não percebe por que você não é mais o mesmo, é porque alguma coisa mudou ali e você está perdendo aquela moeda social, aquela recompensa emocional que a pessoa tinha. Você pode gerar isso, você pode ver como algumas pessoas geraram isso, né? Mas gerar isso não é copiar. Eu vejo muita gente fazendo isso, entrando lá numa empresa ou numa igreja e copiando tudo que aquela igreja faz sem entender que é um contexto geral que gera aquela cultura, que gera aquele valor agregado, é o contexto dos valores, é o contexto do valor agregado que foi produzido por muito tempo, né? É o contexto da cultura que foi criada internamente e do perfil que foi formado, que gerou essa ideia de que eles são pessoas assim, livres, abertas, felizes, que não tem problemas, e na verdade todo mundo sabe que todo mundo tem problema. Bom, para a gente terminar, né, fico aqui com 3 perguntas para você. Bom, primeiro, você reconhece o valor agregado do seu produto, daquilo que você trabalha, do lugar onde você frequenta, ou do lugar onde você lidera? Você consegue enxergar essa recompensa, talvez essa moeda de troca, esse sentimento que as pessoas atrelam a você? Segundo, nesse tempo, por causa de tudo que nós estamos passando, você perdeu algum desses valores e você precisa recomeçar a reconstituir esses valores e mostrar de outra forma como ele pode ser aplicado? E por último, né, você já havia pensado nisso? Que esse vazio que algumas pessoas reclamam, ou que você mudou, pode ser na verdade que você perdeu algum dessas moedas sociais de troca aqui, que foi que as pessoas imediatamente pensavam como viam você? Bom, essas são algumas dicas, embora eu acho que algumas pessoas possam criticar, dizer assim, mas isso não tem nada a ver com liderança. Eu acho que tem tudo a ver com liderança, porque o líder forma a cultura, o líder forma a ideia dos valores daquela instituição. E é importante você perceber que tipo de moeda você está gerando, que talvez não seja muito legal. Por exemplo, gerar uma moeda onde as pessoas associam você que ir para lá, elas vão ter negócios e vão ficar fechando coisas, e acaba gerando isso um problema na igreja de uma série de dificuldades entre sócios e pessoas e tudo mais. E aí isso dá um outro podcast, não vou continuar agora não. Que Deus abençoe a vida de vocês, obrigado por vocês estarem assistindo esse podcast. A gente continua esse tema. Se você gostou, compartilha, fala, diz aí o que você achou, e se você tem alguma dúvida, escreve também que eu vou respondendo, tá bom? E que você possa compartilhar e que seja aí um ano de bênção. Estamos quase no final do ano. Que Deus abençoe a sua vida e tudo quanto fizer prosperará. Obrigado por assistir o podcast de liderança do Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sininho de notificação, curta e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo episódio!